Para a manifestação, eu quero fazer o convite que o nosso convidado terá 15 minutos, não poderá desviar do tema e falará especificamente a respeito do tema qual foi convidado. Eu convido para fazer parte da tribuna o professor Dr. Elvio Reck, doutor em Ciências e mestre em Energia pela Universidade de São Paulo, para discorrer sobre a proposta de criação da Universidade Federal do Pantanal, destacando os benefícios acadêmicos, sociais, econômicos e ambientais para a região. Convido o deputado Paulo Duarte para vir aqui à mesa junto com a gente, em homenagem ao nosso Pantanal. Com a palavra, doutor Elvio. Muito bom. Presidente, deputados, deputadas, é uma grande satisfação do movimento UF Pantanal em usar essa tribuna para defender um projeto que ele vai além, embora é uma universidade, além do campo educacional. Trata-se da universidade pública, autônoma, sediada no coração do Pantanal e da América do Sul. Um verdadeiro centro de excelência em pesquisa sobre áreas úmidas, capaz de articular esforços científicos, tecnológicos e sociais, desenvolvendo ações concretas para a preservação desse patrimônio natural único e impulsionar o desenvolvimento econômico. Como motor econômico, a universidade será grande empregadora, centro de formação profissional, estimulando a economia local e regional. Sua atuação influenciará investimentos em setores estratégicos, como turismo sustentável, biotecnologia, energias renováveis, com impacto direto no desenvolvimento regional. Projetos de infraestrutura, como a construção de um novo campus universitário para Corumbá, moderno, com bibliotecas, laboratórios, ajudam a revitalizar a cidade e a região do seu entorno. A história mostra que, onde há universidade, há crescimento econômico, inovação, qualificação de mão de obra, novas oportunidades de emprego e impacto social permanente, crescente. Podemos tomar como exemplo cidades como Santa Maria, Pelotas, que não eram quase nada antes de chegar à universidade. Aqui no Mato Grosso do Sul nós temos o exemplo de Dourados, que com a criação da UFGD autônoma, ajudou a desenvolver fortemente aquela região. Acho que todo mundo é um consenso sobre isso. Senhores e senhoras, como sabemos, a universidade chegou tardiamente no Brasil. Durante mais de 300 anos do período colonial das Américas, foram fundadas 32 universidades, nenhuma no Brasil. Só tivemos a nossa primeira universidade nos anos 20. E nos anos 50 o Brasil acordou. Foram criados 6, nos anos 60 foram criadas 22 universidades, e até 2002 tinha já um sistema universitário bastante robusto, mas ainda distribuído de forma muito assimétrica. Foi nos anos, a partir de 2002, o Brasil experimentou uma nova fase de criação de novas universidades. Entre 2002 e 2019, foram criadas 29 universidades federais. E o que caracteriza a grande parte dessas universidades é que elas foram alocadas em regiões do Brasil que historicamente foram negligenciadas do processo principal de desenvolvimento. Faixa de fronteira, os grotões desse país como um todo. Então, essas universidades que foram criadas nesse período, elas tinham, além daquela missão clássica de formar pessoas qualificadas, cidadãos, profissionais, ela tem uma missão muito grande que é ajudar no desenvolvimento regional. Nós entendemos que esse movimento que iniciou em 2002 ainda não está completo, porque nós temos várias regiões do país que precisaria ter aquela força do governo federal com um projeto estruturante permanente para que essas diferenças regionais que nós temos em todo o nosso país sejam diminuídas no sentido de construção de uma grande nação. Ainda temos inúmeras, já disse, eu pergunto, por que Minas Gerais possui 11 universidades federais?
Rio Grande do Sul, 6 universidades federais. Em Mato Grosso do Sul, nós temos apenas 2 universidades federais. Entendemos que está na hora do nosso Mato Grosso do Sul ter a sua 3ª universidade federal. E eu acho que isso está aí nas nossas mãos e nas mãos, principalmente, dos senhores, né? Porque é um investimento federal permanente, né? E aí nós temos que fazer igual os mineiros. Eles, quando têm um projeto comum, eles se unem e falam numa única voz. Precisamos desse investimento. Então, esse é um apelo que eu faço aos senhores. A ideia de uma universidade no Pantanal é muito antiga, de 2002, e ela foi retomada recentemente com a visita do presidente Lula, quando esteve no Pantanal em chamas, né? Nós passamos, o mundo inteiro ficou olhando aquelas imagens que depõem contra nós. E nesse momento nós entendemos que uma universidade seria, além das inúmeras medidas pontuais e necessárias, seria uma ação contundente do governo federal no sentido de um projeto permanente, né? Sabemos que fazer, e aí nós temos consciência disso, senhores, uma universidade não é uma coisa trivial. Hoje tem mais de 50 projetos de criação de universidade tramitando no Congresso Nacional. Todo mundo quer a sua. Por que aqui e não lá? Essa é a pergunta. E aí nós entendemos que é uma oportunidade histórica para Mato Grosso do Sul, sobretudo com a COP agora de Belém. O que nós estamos querendo convencer o governo federal? Como uma das medidas que ele apresenta, anuncia na COP em Belém, para o bioma Pantanal, seja a criação de uma universidade. Repercute isso para o mundo inteiro, porque o grupo que está estudando isso se preocupa também com a questão do financiamento dessa universidade. Além do compromisso do governo federal com o financiamento de uma universidade, há muitas outras possibilidades que nós podemos estar explorando. Eu queria, para finalizar, nós temos toda uma estratégia, tem esse movimento nosso, que nós temos quase 8.000 assinaturas em apoio à criação da universidade, muita gente de Corumbá, Ladares, do Pantanal, do Mato Grosso do Sul, mas também praticamente de todos os estados brasileiros. É uma causa muito simpática que a sociedade brasileira entende como seria importante nesse momento. Então, a nossa janela de oportunidade é vincular a criação de uma universidade no Pantanal com as políticas de mudança climática, sobretudo o que vai se configurar na COP de 2000. Então, a gente acha que é muito forte isso, né? Achamos que é muito forte. Então, a gente reconhece aqueles esforços todos e essa medida é importante justamente para isso. Eu acho que esse sonho de uma universidade no Pantanal é antigo, só que antes a gente podia falar que era um sonho, algo que poderia acontecer ou não acontecer, ou que pelo menos desse alento para nós seguir caminhando. Hoje, pelos dados que nós temos, socioeconômicos daquela região, pelas questões ambientais, é imprescindível. É uma universidade necessária. É essa casa oferecer para aquela região importante do nosso estado, nós temos apresentando a vocês uma nova perspectiva. Ao invés de chaminés de indústria, nós vamos criar chaminés do conhecimento, da ciência e da tecnologia, integrando aqueles povos que estão naquela região, integrando os nossos irmãos, cumprindo um papel muito importante de integração latino-americana. Eu tenho uma experiência, eu venho de uma experiência, eu sou professor da Universidade Federal do Pantanal, sou do coração sul-mato-grossense, né? Eu tenho dito que a minha carteira de identidade é MS, né? Então, a gente muitas vezes, pelas circunstâncias, são obrigados a sair, mas o coração fica, né? No Rio Grande do Sul, nós estamos tendo umas experiências positivas com o Uruguai, da criação de cursos binacionais, Brasil e Uruguai. A minha universidade lá tem feito isso. Esses cursos integram esforços de brasileiros, de uruguaios, e o aluno, o jovem que está sendo formado e bem formado, ele tem a opção de ter o seu diploma reconhecido entre esses dois países.
automaticamente, sem precisar de rivalida, aquelas coisas todas que nós pensamos. Então, o que a gente quer é contar com o apoio dessa casa, agradecer esse espaço que nós consideramos um espaço muito nobre para o povo de Mato Grosso do Sul, e eu acho que nós podemos, juntando esforços de todos os segmentos vivos da nossa sociedade, eu acho que nós podemos emplacar esse gol junto ao governo Lula, né? Porque o governo Lula, a gente sabe que ele quer passar na história como o presidente que mais fez universidades. Eu acho que ele ficaria muito feliz em criar mais uma universidade agora muito diferente, muito necessária, no coração do Pantanal e da América do Sul. Gente, era isso. Obrigado. Corri demais. Pela ordem, senhor presidente. Temos 4 minutos. Até fico à disposição, né, se tiver uma parte e tal. Posso fazer uma parte? Fazer um comentário? Ele já encerrou a fala, não? Eu encerrei a fala e eu já fico, se precisar, alguma... Com a palavra para os seus comentários, deputado Pedrocian. Bom, senhor presidente, apenas para me manifestar e cumprimentar o doutor Elvio Reck pelo pronunciamento que faz aqui nessa tribuna da data de hoje. E a sua fala tem um componente histórico, e eu sou daqueles que, como o senhor, gosta de cultivar esse tipo de sonho, porque, em primeiro lugar, eu tenho que lembrar do meu avô, do Pedro Pedrocian, alguém que sonhou o Mato Grosso do Sul, alguém que sonhou também o Mato Grosso, e que, quando perguntado qual era a sua grande obra, será que era o Parque dos Poderes, era o Parque das Nações Indígenas, ele disse: nada disso. O que eu fiz foi universidade. E eu fiz a Universidade Federal de Mato Grosso, eu fiz a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E quando todos achavam que era impossível levar o conhecimento até para cidades pequenas do Mato Grosso do Sul, eu lanço uma universidade estadual em mais de 15 campos, até para cidades pequenininhas. Na ocasião, hoje o estado são cidades modestas em termos de tamanho, mas uma universidade que tem esse espírito de levar para o interior esse conhecimento. Então, quando eu vejo alguém sonhando um projeto de Universidade Federal do Pantanal em Corumbá, ajudando também Ladário, com uma unidade em Ladário, eu não posso deixar de me somar ao seu projeto e te cumprimentar por ter esse espírito sonhador e ousado. Mas eu acho que sim, é possível, e queria também fazer o pedido para que nós pudéssemos incluir uma cidade que muitas vezes é esquecida nesses grandes projetos, que é a cidade de Miranda. Eu tenho uma ligação também histórica, né? Também é a terra do meu avô, mas é uma cidade que tem exportado muita gente. Chega toda a molecada, o povo está na adolescência, chega na juventude, ela vai buscar uma oportunidade de qualificação e em Miranda não consegue, exporta para fora, vai para Campo Grande, vai para outros lugares, tal como Corumbá. Corumbá, se você for olhar a demografia de Corumbá, nos últimos anos, é uma cidade que não cresceu em termos populacionais, ela está exportando gente para fora. Então, eu acho que ao invés de nós criarmos essas chaminés de fumaça, a indústria do século XIX, nós temos que fazer a indústria do século XXI, que é o conhecimento. Você pega, por exemplo, uma universidade federal que tivesse um curso de medicina ali em Corumbá, com certeza absoluta teria um apelo muitíssimo forte, que é uma demanda muito grande. Toda a questão de tecnologia, você vê, o mundo está discutindo inteligência artificial e nós estamos atrasados nessa discussão. Acho que tem tudo a ver com o nosso Estado, com esse momento em que vive essa transformação econômica global, a gente fazer a discussão sobre inteligência artificial, com software, com tecnologia. Nós temos hoje grandes vertentes globais. Você pega, por exemplo, a questão da insegurança alimentar no mundo. Nós temos um mundo que está caminhando para 8 bilhões de habitantes. Então, é uma tendência muito grande de como é que nós vamos se posicionar com relação a isso. Acho que uma universidade pode ajudar. Nós temos a discussão sobre a transição energética e a descarbonização do planeta.
Então, tudo isso são essas grandes tendências. Eu acho que a universidade tem que capturar, ela tem que preparar o Mato Grosso do Sul para esse século XXI, e um estado que, você pega o governador Eduardo Riedel, sempre falou, olha, nós temos um Mato Grosso do Sul verde e digital. Tem tudo a ver com essa nova Universidade do Pantanal. Quero, então, me somar a esse esforço, a esse empreendimento. Contem conosco, inclua Miranda, e aí nós vamos juntos construir esse grande sonho. Parabéns. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Paulo Duarte já solicitou antes aqui. Deputado Paulo Duarte. Só rapidamente, professor Elvio Reck, primeiro, a importância desse tema aqui. A deputada Gleice Jane vai sugerir, inclusive, que faça um documento pela casa ao governador Eduardo Riedel, pedindo o apoio para essa causa. E, tentando resumir o que o senhor falou tão bem, Corumbá é uma cidade que, por ser de fronteira como outras também, ficou à margem do desenvolvimento, às vezes por inação dos governos, mas também por restrições de caráter ambiental. Então, a universidade é importante porque teria um orçamento próprio para este local, geraria a indústria do conhecimento, fortaleceria as relações de fronteira e, com certeza, eu entendo que é a grande chance de desenvolvimento numa região que tem limitações por conta das questões ambientais. Então, parabéns, conte conosco nessa luta, sou entusiasta dessa causa. Brilhante. Deputado Renato Câmara. Professor Elvio Reck, eu quero me somar a essa luta, né? Tenho a clara convicção da necessidade de termos uma universidade no Pantanal. Vi claramente isso como ex-aluno da Fundação Bradesco, tive esse impacto da produção, como é diferente produzir no Pantanal e produzir no Cerrado, mas mais do que isso, acompanhei como agrônomo da UFMS quando aconteceu a mudança de chave da universidade para a Universidade da Grande Dourados. Transformou o UFMS e o UFGD. Na UFMS, na minha época, era engessado as pesquisas para aquela localidade. Com o surgimento da UFGD, ganha-se uma autonomia da região para pensar a região. E vejo que, nesse sentido, como já aconteceu na prática em Dourados, acontecendo em Corumbá e na região do Pantanal, é um ganho incrível para o Pantanal, para o Estado, ter essa autonomia, essa liberdade de pensamento, né, da academia, pensando o Pantanal, pensando em soluções para o desenvolvimento dessa região tão importante, com sustentabilidade e também apontando caminhos de desenvolvimento. Então, me somo a essa luta, pode contar comigo, com o meu esforço, com as minhas emendas, para que a gente possa fortalecer essa ideia. Muito obrigado. Deputada Gleice. Professor Elvio, assim, primeiro, com muita alegria receber o senhor aqui na Assembleia Legislativa, e eu tive a oportunidade de conhecer esse movimento no ano passado, quando estive em Corumbá, e no momento em que eu visitei as comunidades ribeirinhas e que eu conversei com a população local, e eu fiz uma visita a Corumbá e ao Pantanal, depois do fogo, que todo mundo percebeu, e eu acho que ficou muito visível a necessidade da gente olhar para o Pantanal com um cuidado maior e com produção de conhecimento sobre aquela região. E vejo que esta universidade, ela também atende a demanda da população, que naquele momento dizia para a gente a todo momento, e eu fiz questão de visitar várias famílias ribeirinhas, e eles diziam, olha, a gente precisa de mais pesquisa, de investimento, a gente precisa que as universidades venham aqui nos ouvir, a gente quer participar desse processo de construção do conhecimento. Então, acho que esse projeto vem ao encontro, ao anseio da população, mas esse projeto também é um projeto
que vem ao encontro da necessidade que o Estado, nesse momento, está debatendo, que é um desenvolvimento econômico do Estado pautado na rota bioceânica, em novas estruturas, em novas rotas em relação aos países vizinhos. E a gente precisa ter não só essa rota, mas essa rota também traz para a gente muita preocupação sobre o desenvolvimento local, sobre o tráfico de pessoas, sobre a prostituição e situações que envolvem a vida das mulheres, das crianças e adolescentes. E a gente precisa, nesse processo esse novo momento do Estado do Mato Grosso do Sul, a gente ter uma universidade forte. E como disse aqui o deputado Renato Câmara, a gente percebeu essa diferença em Dourados, quando a UFMS foi incorporada ao FGD com a criação da UFGD. A gente teve outro desenvolvimento econômico no Estado, um outro olhar para a cidade, uma produção de conhecimento local que ajuda a desenvolver a região. E eu acho que nós, no Mato Grosso do Sul, nós merecemos esta universidade para o Pantanal. Acho que o Pantanal merece essa universidade, o Pantanal merece esse investimento nesse momento, a fronteira merece, e eu acho que tem umas coisas que foram faladas aqui muito importantes, como Corumbá pode ser um portal de integração da fronteira, com uma universidade binacional que olha para a fronteira. E quando eu estava lá em Corumbá, foi falado muito sobre a necessidade, inclusive, da gente ter um curso de veterinária, com um hospital veterinário que cuida dos animais silvestres, porque no fogo a gente percebeu a quantidade de animais que foram queimados e prejudicados, e a gente precisa desse cuidado. E aqui na Assembleia nós já aprovamos um projeto de lei de proteção ao Pantanal, que foi debatido amplamente e com uma decisão unânime da necessidade de proteger o Pantanal. E penso, presidente, nobres colegas, que esse pode ser um movimento, mais um movimento de unificação da Assembleia Legislativa, um movimento que o governo do Estado possa estar junto com a gente também. Então, a gente vai, nos próximos dias, aqui apresentar documentos de indicação ao governo do Estado, ao governo federal, e gostaria de convidar os parlamentares para entrar com a gente também nesse movimento, porque eu acho que é um movimento fundamental de desenvolvimento do Mato Grosso do Sul, e em especial do bioma Pantanal, que pede socorro nesse momento, e a universidade pode ser uma grande resposta para aquela comunidade, para a população e para o Mato Grosso do Sul. Então, parabéns e contem com a gente nessa luta. Senhor presidente, pela manifestação dos colegas parlamentares, nós percebemos que há um apoio unânime desta casa, né, para esse projeto de criação da Universidade Federal do Pantanal. Sugiro que nós façamos aqui um documento para a nossa bancada federal, os 8 deputados federais, deputada Gleice e os 3 senadores, pedindo o apoio da bancada federal, que tem condições de, inclusive, fazer gestões diretamente ao Ministério da Educação, Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Cultura, como nós discutimos anteriormente, né? Esses 3 ministérios que têm a ver com a proposta, né, o projeto da criação da Universidade Federal do Pantanal. Então, que essa casa possa se manifestar, já que a gente percebe que há um apoio unânime dos deputados e deputadas para que pedir o apoio da nossa bancada federal. Doutor Elvio, a presidência vai abrir uma exceção, mesmo encerrada a vossa fala, para 1 minuto de conclusão, já após a manifestação dos deputados. Bom, eu quero agradecer a manifestação de cada um. Quando o deputado Pedro Cian Neto estava falando, a gente discutiu muito isso, por exemplo, que tem uma base natural, mas tem uma economia que se dá em torno do desenvolvimento, né? Então, eu acho que eu fiquei muito satisfeito assim com as falas, porque eu acho que o mais importante, que é o sentido, eu acho que foi abraçado. Então, eu só quero agradecer, deputado presidente, esse espaço, e a gente está à disposição, né? Isso é um movimento, são centenas de pessoas que estão envolvidas, né? E eu, simplesmente, aqui estou sendo hoje o porta-voz, da qual eu fico honrado. Obrigado.